Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Graça e paz, para a honra e glória do Senhor, mais um podcast para começo de conversa. E como você sabe, esse programa que Deus colocou nos nossos corações tem como objetivo levar as lições do reino até a sua casa, até você. Por isso, desde já, como eu peço sempre, compartilhe. É um conteúdo bom, é um conteúdo para a família. Dê um like, pode ter certeza, onde essa entrevista chegar, onde esse estudo chegar, vidas serão transformadas em nome de Jesus. A nossa intenção aqui, Pastor Paulo, não é estarmos em evidência, mas sim te apresentar Jesus. Esse pode mudar, esse tem poder para mudar qualquer vida, e quem sabe hoje você tem encontro com ele. E eu quero aqui convidar meu amigo, meu parceiro nesse trabalho bonito do podcast para Começo de Conversa. Essa incumbência é sua. Quem está conosco hoje, pastor Paulo Divino? Meu amigo pastor Aldir, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo isso aí, o horário que você vai pegar, mas deixa eu te falar, o entrevistado de hoje é uma bênção, é um milagre de Deus. Para a honra e glória do Senhor, ele tem história para contar. Então, fica aí, dá um like, compartilhe, porque a história é boa. Nosso convidado é marido da Graça, então já vive na graça. Sim. Pai da Luizinha, uma pessoa especial, uma referência. Pai do Vitor, nosso coordenador aqui, tá uns dias afastado, que ele mudou para longe, mas logo tá aqui de volta. O nosso entrevistado de hoje é o doutor, um advogado brilhante chamado Dr. Cristino Barbosa, mas para os íntimos, Tino. Opa! Seja bem-vindo, doutor Cristino Rodrigo Barbosa. Primeiramente, queremos agradecer pela honra de ter aceito o nosso convite. Que Deus te abençoe. Eu creio que vai ser muito produtiva essa entrevista. E para começo de conversa, sempre fazemos uma pergunta aqui no início, mas não vou fazer essa não, pastor Paulo. Eu creio e eu sei que o senhor segue os ensinamentos cristãos. Então a primeira palavra, a primeira pergunta minha nessa noite é: como se deu o seu encontro com Jesus? Boa noite, pastor Aldir. Boa noite, pastor Paulo. Agradeço as palavras. Coração generoso, coração grande, né? Para um homem desse tem que ser um coração grande, generoso. Agradeço as palavras, os elogios. Pastor Aldir, meu caro pastor Aldir, a minha conversão, meu encontro com Jesus, você acompanhou a minha jornada, acompanhou há 30 anos, né? Você se converteu, veio a ser pastor e sempre ali do meu lado, né? Nunca forçou, né? Nunca você tem que se converter, nada disso. Sempre mostrando pelos seus atos, pela sua atitude, o que é ser um cristão. Aí quando eu passei por uma prova, em 2017... Que prova, doutor? Vamos dizer, um problema de saúde, né? Um problema de saúde que me afligiu, porque nós nunca esperamos que um dia vai acontecer com a gente. Tanto é que quando eu fiz o plano de saúde, naquela época, a menina perguntou: você vai querer um apartamento ou enfermaria? Eu falei: na enfermaria, porque eu não vou precisar mesmo estar internado. E aí me sobreveio esse infortúnio. Eu andava um tanto quanto fraco a voz, e um dia eu saí do escritório e fui no pronto-socorro ali do antigo Galvão Bueno. Da Galvão Bueno ali, o Leforte, né? Hospital Bandeirantes. E aí passei pelo pronto PS, e quando foi à noite eles voltaram com os exames e falaram: olha, você vai ficar internado, você está acompanhado? Eu falei: não, você vai ficar internado, avisa em casa que você vai ficar internado, você está vamos investigar o que está acontecendo, suas plaquetas estão muito baixas e você vai ficar internado. E ali eu fiquei mais ou menos uns 28 dias internado ali no Leforte. Então o pastor sempre me acompanhou, sempre me apoiando, a igreja orando, e eu fiz questão de vir para a igreja, né, porque sabia que tinha um povo orando, e realmente nesses momentos é que a gente mais se aproxima de Deus,
Eu falei, eu preciso me aproximar mais de Deus. E aí o pastor, sempre gentil, passava lá em casa, me trazia, me levava de volta. Então esse foi o meu encontro com Deus, né? Com Jesus. Foi nessa caminhada. Ela que me dava as forças, porque eu fiquei no Leforte lá por 25 dias. 25 dias, doutor? Depois fui lá pro Pancheta, né? Fiquei lá também, mais ou menos isso também. O senhor acompanhou e era uma semana sim, uma semana não, no hospital. E às noites, né? É um momento de maior aflição, maior isolamento, né? Quando a gente se sente mesmo, só quem está ali são os enfermeiros, e no momento que ele sai é Jesus, que a gente busca e ora. Né? E muitas vezes eu me sentia ali como Ezequias, né? Virou para a parede. Então eu orava, chorava realmente, né? E esse foi assim o meu encontro com Jesus, e estou aqui até hoje, né? Tentando realmente caminhar mais próximo dele. Vai lá, pastor. Cristino, doutor Cristino, essa jornada, você comentou com a gente aqui que há 30 anos conhece o pastor Aldir, mas não faz 30 anos você se converteu. Não. Como que é caminhar com uma pessoa, aí eu vou virar um pouco pro pastor, como que é caminhar ao lado, você não sendo convertido, mas caminhando com uma pessoa que é convertida, que vive de fé, porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa é doida ou tá numa outra realidade, e estamos, para a glória de Deus, mas que não entrou, porque você colocou, você não invadiu o meu espaço. Então, como que foi caminhar? Porque eu sei da jornada de vocês, para quem não sabe, os dois são sócios no escritório, são dois advogados brilhantes, e um não era convertido e o outro era convertido. E quando sobreveio essa enfermidade, o pastor Aldir foi a pessoa que deu um apoio lá, fora a família do Tino, mas foi um dos que muitas vezes fazia a gente orar na nossa igreja pelo Cristino. Então, como que é isso? Caminhar tantos anos com uma pessoa que professa uma fé, quando você muitas vezes não acredita naquilo. Explica pra gente como que é e o que faz, porque nesse decorrer desse tempo, cria-se uma admiração, porque você mesmo fala que tem uma admiração muito grande pelo nosso pastor. O que fez ter essa admiração? É justamente isso, pastor. Como eu te falei, ele não era invasivo. E muitas vezes a gente acha que o cliente é louco, né? Nós percebemos que tem muitas pessoas que, quando se converte, eles passam a querer impor a fé dele, a crença dele, de uma forma errada. Nós tivemos muita experiência, até mesmo dentro do escritório, né? Pessoas que querem impor, né? Não, você tem que fazer dessa forma, tem que desse jeito, isso é errado, né? E o pastor nunca, ele chegou para mim, ele sempre dá um conselho, né? Tino, vem comigo, né? Vamos, vai na igreja, né? E nós, o que acontece? Caminhando nessa, e eu via, como eu falei, os exemplos dele, né? A fé, né? Sempre uma palavra positiva, uma palavra de crescimento, e isso me trouxe para a igreja. E quando ele falou, olha, a igreja está orando contigo, e eu falei, eu preciso ir, né? Porque é como Pedro estava na cadeia e tinha uma igreja orando, e eu estava numa cadeia num quarto de hospital e tinha uma igreja orando, e eu precisava vir, né? Pelo menos por agradecimento e por mim mesmo, né? Por mim mesmo, porque quando você está dentro da igreja, quando você está próximo, caminhando com Jesus, né? Há uma força que emerge dentro de você. Há uma fé que emerge. Quando você está caminhando com Jesus, há uma força que emerge dentro de você, que te fortalece, que te levanta, não importa a circunstância, né? Mas Jesus, você sente que ele está sempre ali segurando pelo braço e fala, olha, vai dar certo, né? Tenha fé, que você vai, né? Eu vou te acompanhar, você vai passar por essa situação, mas a mão dele está sempre ali. Você sente que a mão de Deus está sempre ali sobre você, né? Então isso não te deixa esmorecer em nenhum momento. Doutor Cristino, só um minutinho para completar a pergunta, só, meu pastor, um minutinho só. Eu sei, por que eu te fiz essa pergunta? Porque o pastor Aldir teve na casa dele uma experiência de uma enfermidade que sobreveio sobre a esposa dele. E veio antes de você. Aí ele teve, então ele tinha em casa, e depois, logo depois disso, teve no escritório uma pessoa... Praticamente foi
Simultâneo, né, doutor? Foi... Mais um pouquinho antes. Esse aqui, porque a experiência que você teve com a missionária... Sim, pastor. Serviu de experiência para te fortalecer? Sim, porque ele já tinha um histórico, né? Entendeu? E ele falava sempre, Tino, fique em paz, né? Deus já me mostrou que essa doença, essa enfermidade não é para morte. Entendeu? Por que eu tô falando isso, pastor? Porque o nosso programa, o nosso podcast é para mostrar pessoas normais, comedor de arroz e feijão, que não é nenhum super-herói, mas que tem vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes a gente olha assim e fala, a vida desses caras é tudo boa, não passaram por aflição, estão ali falando no negócio, fazendo comentário. Muitas vezes o comentário é um comentário para denegrir a imagem, mas não sabe a história no contexto. Então, quem está falando, quem está apoiando, passou por uma situação. Então, muitas vezes eu só posso falar daquilo que eu já vivi. Exatamente. Então, por isso que a gente tá frisando isso, meu pastor, porque é importante isso. Quem tem história com Jesus pode falar alguma coisa para aquele que está necessitando. Exatamente. Então é isso, e a gente sabe da história. Eu estou tomando a liberdade de falar isso porque a gente sabe da história. A gente assistiu de bastidores que a gente não conhecia o Cristino, mas conhecia o Tino de tanto... o Tino ficou íntimo de uma igreja sem estar presente, porque todo culto era assim, ora pelo Cristino, ora por... Chega uma hora que fala assim, dá logo a cura pro Cristino, porque eu não para mim orar por outra pessoa, porque a gente só ora por ele, entendeu? Que o pastor tá pedindo. A gente brinca, mas a gente sabe que a oração tem poder. Então a gente fala isso, meu pastor, porque quem tem história com Jesus pode contar essa história. Então você está aqui hoje, a gente fala que você é um milagre de Deus, porque a gente sabe, viu, acompanhou, fomos testemunha oculto, pastor como sócio, mas a gente sabe da história. E para honra e glória do Senhor, hoje a gente tem a oportunidade de estarmos congregando junto. E graças a Deus, é muito bom. Isso é uma felicidade, porque quando eu cheguei aqui na igreja, né, o que você falou, estava só ora pelo Tino, e quando eu cheguei aqui, todo mundo já me conhecia. Tem um grupo até parecia uma frase latina, ora pelo Tino. Então, eu senti que as pessoas já me conheciam, né? Alguns pessoalmente, mas o restante é de ouvir falar, e a recepção que eu tive aqui, né? Esse fraterno, realmente de ver que querem ver você bem, isso me prendeu mais ainda, né? E de caminhar com essas pessoas. Porque muitas vezes, Tino, a gente não sabe, mas você não deve saber, mas você é referência para algumas pessoas dentro da igreja do poder da intercessão. Eu aprendi a interceder orando por você, e eu vi que interceder pelos outros fortalece nós, entendeu? Então, quando você chega numa igreja, você chega assim, você não conhece a pessoa, e muitas vezes a gente tá nos nossos grupos aqui de WhatsApp e tal, e vem uma oração, e de repente você começa a orar para aquela pessoa e vai orando, e você acompanha, vai acompanhando. Quando chega um belo dia, a pessoa entra na igreja, o milagre chega lá. É uma felicidade. E aí você percebe que aquelas orações surtiram efeito. E aí fortalece, mas aí você continua orando, porque sempre vão ter que orar por alguém, isso é natural, né? E aí cria essa que você falou, esse ânimo, né, de orar sempre pelas pessoas, né? Porque a oração realmente, né, quer queira, quer não, tem poder. Né? Ela é o nosso canal de comunicação com Deus. Então, quando a gente ora e realmente ajoelha e confiando, né, porque não adianta você orar de boca para fora, né? Você tem que orar de corpo e alma. Senão a oração fica somente frases ditas jogadas ao vento. Né? Isso aí. Então, vai lá, meu pastor, pode ir lá. Olha meu olhado. Não, estou deixando porque eu conheço a sua história. O pastor Paulo fica mais à vontade. Doutor Cristino, nesse momento, nesse infortúnio que aconteceu na sua vida, a pergunta que eu te faço é: chegou algum momento que você pensou que não ia dar certo? E se pensou, como você fazia para mudar o pensamento? Olha, doutor, eu vou ser sincero. Desde o primeiro momento que o médico falou, você está com isto, né? E apontou os pontos onde estava aquela enfermidade,
né? E eu nunca duvidei. Glória a Deus. Nunca duvidei. Porque é uma coisa, Nunca fraquejou, doutor? olha, não é que fraquejar, existe o fraquejar, você desacreditar, e existe você o momento que você está triste. Momentos de fraqueza. Exatamente, que você está no... E quando chegavam esses momentos de fraqueza, qual que era a solução? Eu gostava muito era mais à noite, porque à noite você tem mais liberdade, embora tenha sempre um enfermeiro entrando, mas naqueles momentos que tinha entre a medicação, eu ia orar. Glória a né? Deus. Orava, falava com Deus, né? Você lia muita Bíblia nesses momentos lá? Olha, eu não tinha a Bíblia lá mas o pastor sempre levava a palavra de fé e você vai orando ali naqueles momentos, a sua oração diária. Tem alguma? Mas eu tinha a capela aqui quando, às vezes à tarde, eu sempre subia lá, ia lá e ia sozinho lá orando. Tem alguma passagem bíblica que você se remete? Pra lá falar, Que está gravado no seu coração. Está gravado no seu coração? Olha, é que eu te falei, essa do Ezequias, né, é uma passagem que Isaías 38. Exatamente, ficou ali no meu coração, né, quando veio a notícia. Pediu mais 15. Prepara a sua casa, exatamente. Sua casa. Volta e realmente, né, você, a primeira coisa que vem à sua mente é como você vai deixar a sua família, né? Mas aí você ora, vira para a parede realmente e ora, né? E pede a Deus e ele vai trabalhando, ele vai fortalecendo. Valeu a pena conhecer Jesus? Sempre vale, né, doutor? Não tem outro. Olha para a câmera. Valeu a pena. Jesus sempre vale, né? O que mudou, doutor? O que muda quando a gente permite, se eu posso dizer assim, permite Jesus, mas você sabe a conotação, quando a gente dá espaço para Jesus trabalhar nas nossas vidas? Há alguma mudança, alguma transformação? Eu te digo o seguinte, a colocação está correta, quando você permite, né, porque Jesus está ali. Mas ele não é invasivo. Não é invasivo, tanto é que as pessoas que procuravam por ele pedindo a cura, ele sempre perguntava, o que quer que eu te faça? Ele queria ouvir de você isso. Queria interação. Né? Ele quer saber o que você quer dele. Né? Você quer que eu te cure? Né? E a pessoa, sim, eu quero que me cure. Então ele entra. Quando ele fala, bate a porta e se você abrir eu entro, é isso, ele está ali do lado de fora. Né? Então, quando você percebe, permite, né, que ele cuide de você, é isso que ele quer, né? Cuidar da gente, ele veio para isso, para nos resgatar. Então, isso você torna uma pessoa, você sabe, vou passar por dificuldade, vou passar por outras circunstâncias, mas você sabe que o dia seguinte, né, ele sempre se renova. E cada dia que Deus faz é um dia novo, é um dia bom. Né, e tudo que ele faz é bom. Então é só você deixar se permitir que ele cuide de você. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que você tem a dizer? Olha, realmente, às vezes é o que eu te falei, à noite, para quem está numa situação pode ser de saúde, financeira, né? Qualquer outra situação de ordem familiar, as noites são as mais frias, mais tenebrosas, né? Mas aquela que está chorando à noite, se apega esse salmo. Esses eram os salmos que mais me fortaleciam, né? Quando eu pegar um salmo desse, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem para a manhã, eu sabia, né, que na manhã seguinte tudo poderia ser renovado, tudo poderia ser novo, né? Esse choro um dia ia passar. É contigo, pastor. Tino, deixa eu entrar Fica numa esfera. Vai começar, pastor. Deixa eu entrar numa seara aqui, que eu acredito, é minha fé, que eu acredito que Deus pega pessoas especiais para cuidar de pessoas especiais. Como que é, num momento desse, quem é a Luizinha para Cristino, e qual é o momento, no momento de aflição, porque tem um peso. Eu vou deixar como que é o Tino, pai. Explica para quem está assistindo quem é a Luizinha. Olha, e qual é esse chamado que você tem. Pastor, eu não pensava muito por mim, né? Porque eu pensava pela minha família, pelos meus filhos, pela Luizinha. Eu falava, Deus, não permita, né? Explica quem é a Luizinha. A Luizinha é uma menina especial, ela é síndrome de Down, né? Então, quando ela nasceu, era a coisinha mais linda, você olhar E continua.
eu fui lá no berçário, que a médica me chamou, né? Falou, olha, sua filha nasceu com um problema, né? E aí eu pensei logo que ela tivesse alguma deficiência física, vamos dizer, aleijão, alguma coisa desse sentido, né? E aí ela falou, olha, nós achamos que era síndrome de Down, né? E eu olhei, ela só tinha cabelo, né? Cabelo liso, parecia uma índiazinha. Eu falei, a coisa mais linda, a gente ama, né? É como Deus nos amou antes que fôssemos criados. Pode continuar. Né? E quando eu a vi, eu a amei no primeiro momento. Eu falei, não, a minha coisa linda, não importa se ela é síndrome de Down ou não, né? Aquele amor se aflorou e cresce a cada dia mais, então essa era a minha preocupação naqueles momentos, né? Era que eu falei, não, minha esposa não pode caminhar sozinha, né? Eu tenho uma minha Luizinha, o Vitor já está, hoje está casado, mas a minha Luizinha, eu falei, não posso me permitir que essa doença me abata. Eu vou criar forças. A Luizinha foi um dos fatores para a tua força. Mas entendeu? Esse é um dos fatores que você se apega a Deus. Eu não vou voltar para Deus e Ele vai compreender. Eu vou falar, olha, Deus, eu tenho a minha Luizinha, né? Eu não posso partir dessa terra, né, e deixar a minha Luizinha. E esses eram os momentos que realmente eu às vezes chorava. Chorava porque eu falei, não posso abandonar minha filha. E aí eu me apegava a Deus. A igreja nesse ponto, Tino, como que é a igreja? Como que você vê a igreja para apoio da comunidade nesses momentos? É muito importante, pastor. É muito importante, porque quando você você entra numa igreja e que há aquela imposição de mãos e as pessoas orando, pedindo pela intercessão, né, que Jesus interceda, que Jesus cura, e aí você se sente muito fortalecido. Quem está passando por uma situação dessa sabe a importância de ter pessoas orando por ela. Se você tivesse que falar para alguém nesse momento que está passando por pelo vale da sombra da morte. Isso aí, meu pastor, vai lá. Que está passando pelo vale e que está desesperançoso. Deixa eu complementar, pastor. Pode, você pode olhar e falar, olha para mim. Eu sou milagre. Exato. Olha, eu falo por mim, né? Se você está olhando para mim, eu passei por esse vale. Passei, mas, literalmente. Mas confiando, sabendo que tinha um Deus cuidando de mim a cada momento, né? Sabia que Ele estava ali acompanhando o meu tratamento e sabia que Ele não ia me abandonar. Então, este momento, as pessoas estão fracas, se apega a Deus, se ajunte a Deus, mas de corpo e alma, de coração mesmo, né? Porque o que Ele quer é esse coração, né? Essa confiança. Eu sempre digo o seguinte, que tem 3 palavras que devem fazer parte do nosso vocabulário. Perseverança, que ela indica confiança, né? E quando você tem confiança, está indicando que você confia, que você tem fé nesse Deus. Então, você persevere em todas as áreas. Nunca desacredite. Nunca pense em desistir. Perseverança. Confiança. E quando você confia, você demonstra fé em Deus. E como Ele mesmo diz, sem fé é impossível. Doutor, defina a felicidade. Felicidade. Olha, a felicidade a gente encontra em pequenas coisas, né? Não precisa ter muito, né? É como a gente fala, a felicidade está num copo d'água. Quando você pode beber. É felicidade. A felicidade está ali. Né? É a mais pura verdade. E por que, doutor, as pessoas inventam tanto? As pessoas procuram talvez algo extraordinário, sendo que a felicidade está no sorriso de um filho, no sorriso de uma família. Às vezes eu falo assim, no partir do pão. Tem pessoas que falam assim, se eu tivesse uma casa, eu seria a pessoa muito mais feliz do mundo. Aí ela consegue a casa, né? Aí ela fala, se eu tivesse um carro, seria ótimo para mim, né? Eu seria feliz. Aí se eu tivesse uma casa de praia, se eu tivesse um barco, ela compra um barco. Ou seja, insaciável, doutor. Aí de repente passa um iate perto do barquinho dela, falar, tá, minhas felicidades indo embora. Então as pessoas se apegam à felicidade nas coisas materiais, mas na verdade não, é você saber viver.
né? Que cada momento te faz feliz, né? O momento que você está do lado do seu filho, está do lado da sua esposa, está dentro da sua casa, está dentro dos amigos. São momentos, esses são os momentos felizes. Isso é a felicidade verdadeira. Não as coisas materiais, porque se fosse assim, né, não teria tanto rico aí com depressão, se matando. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Você acha, então, que hoje valeu a pena? Quando você olha para a Luizinha, valeu a pena perseverar? Valeu, sempre vale perseverar, né? É uma coisa que eu digo, não importa o tempo que vai durar a sua situação, o seu vale, né? Mas você persevera, não desiste, é o que te falei, nunca desista, persevere. Tem uma passagem da Bíblia que me admira, que eu fico admirado, daquele aleijado lá no texto de Betesda. 38 anos. Ali você fala, é uma semana, qualquer um de nós estaria saindo e falando, aqui não vai acontecer nada comigo. Né? Aqui, uma semana depois, 5 dias, eu sei que eu vim fazer aqui. Ele não, ele perseverou, 28 anos ali, nunca desistiu, sempre creu que um dia aquela cura ia chegar para ele. E no momento certo, Jesus chegou, falou, levanta e pega a tua cama. Pegando o seu gancho, então tem hora certa para Jesus chegar. Tem, Jesus sempre sabe, ele nunca chega atrasado, ele está ciente da sua situação, mas ele está esperando o momento certo para chegar. Então muitas vezes você fala, não vai acontecer, né? Você não vai conseguir e você desiste. Tem uma história que fala que um bando de pássaros, né, migrando, há muito tempo, eles vinham voando e de repente procurando um lugarzinho para beber água, e de repente eles viram um pequeno lago, né, uma pequena poça d'água, e todos eles baixaram para beber água ali. E aí a pessoa que estava ali olhando falou, coitado, se eles voassem mais um pouquinho, eles teriam ouvido o imenso lago que está atrás da montanha. Né? Então, se você voar mais um pouquinho, você vai ver a graça de Deus que está ali do outro lado. Doutor, promessa tem prazo de validade? Promessa? Para Deus não. Para o homem tem, mas para Deus, né? A promessa de Deus, se ele fez promessa na sua vida, creia que não tem prazo de validade, ele vai cumprir. Glória a Deus. Ele vai cumprir. O momento certo, ele vai cumprir com todas as promessas. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa. Que nós fazemos constantemente aqui no podcast para Começo de Conversa, que eu sei que eu tenho comigo que é muito importante essa pergunta, que a pessoa leva a pessoa a refletir, pastor Paulo. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Olha, quando a gente conhece o nosso passado e onde fica uma pergunta fácil, né? Tem muitas coisas que eu faria diferente. Uma coisa que eu faria diferente, eu teria cuidado mais da minha família, teria que ficar mais perto dela, né? Dado mais atenção para os meus filhos, ter acompanhado mais. E tem pessoas que estão entrando no casamento agora, então pega a sua experiência e compartilha. Exato, aproveita, né? Esteja mais presente na vida dos seus filhos, porque muitas vezes eu saí para trabalhar, né? A minha preocupação era trabalhar, chegar porque a gente pega, é natural, porque eu quero trabalhar para dar o alimento dos meus filhos, dar uma escola, mas às vezes a gente esquece da parte afetiva, né? A gente acha que só trabalhando, dando comida para os nossos filhos é o suficiente. Mas aí eu vou pegar o gancho que você falou, vamos reformular em cima da pergunta que o pastor fez. Viver só do natural é o suficiente? Não, porque você não vai, infelizmente, se você viver só para aquela pessoa que está assistindo aqui agora, que vive no natural. Meu natural é trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo. E muitas vezes ele está tão no automático, só fazendo, que ele esquece de viver. Exatamente. O que mais a gente aqui da área do direito, a gente só vê a família muitas vezes reunida no velório. Com pastores, infelizmente, aí a família toda se reúne. Ficam 20 anos sem Ficam 20 anos. Ou só se falam pelo WhatsApp. Porque tá todo mundo natural. Eu tenho que buscar os meus objetivos, eu tenho que atender meus objetivos. Exato. Mas não vive o sobrenatural de Deus. Exatamente. E às vezes você precisa confiar nesse sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes eu devo confessar que você está tão apegado aqui, ao seu trabalho, está colocando todas as suas forças, todas as suas fichas naquele trabalho, que você pergunta, se eu perder, né, como eu vou me sustentar? E aí vai alguém e empurra a vaquinha
do barranco. Né? O que aconteceu com a gente? Aconteceu com a gente. Né? E aí nós percebemos que existia um mundo fora daquele escritório. Deus. Então, aproveitando o gancho, conta a história, o que aconteceu com vocês. Olha, nós trabalhamos no escritório de referência, né? Tanto é que um dia eu fiz um pedido e o juiz negou porque eu trabalhava num escritório renomado, né? E ele falou não, né? E aí o que acontece? Falou, não, você compõe uma banca de advogados renomados, então nego o pedido. Pedimos a justiça gratuita um processo, no caso nosso, e pelos nossos nomes, o juiz falou, não, vocês fazem parte de uma banca muito importante, né? Em São Paulo. Então, nós vivíamos em função daquele escritório, até que um dia, quando você fala, você está pendurado ali com uma corda só. Você não está pendurado em duas cordas, uma quebrou, caiu, e um dia essa corda arrebentou. E descobrimos que tinha todo mundo aqui, um mundo aqui fora, que nos deu muito mais tranquilidade, e nada até como diz, até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Né? Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, E nada de outra nos forma espetacular, né, doutor? nada nos saltou. Fala lá então, doutor. Passamos- De uma forma extraordinária. É bom esse podcast pros ganchos para aquela pessoa que tá ali achando que tá tudo na força do braço, só o serviço dele, que ele não tem vida, mas que ele tá escravo do serviço. Eu ia usar esse termo, pastor. Deus nos Escravo tirou da escravidão do Egito. Exatamente. Escravo daquele serviço. Vale a pena confiar em Deus? Sempre, né? Confia, né? Não confie só na força do seu braço. É o que Deus fala do início ao fim na palavra dele. Confie em mim. Né? Quando Adão saiu do paraíso, Deus já chegou, já foi lá, matou o animal, deu a pele para ele, não vou te abandonar. Né? Já vestiu ele e falou, não vou te abandonar. Você vai trabalhar, vai trabalhar para comer, vai, mas eu vou estar sempre... E ele vem contando a história dele, do início ao fim. Vou estar sempre presente, confia, né? Vou estar ao seu lado, vou te acompanhar. E muitas vezes o que nós pecamos justamente nisto, por não confiar nas promessas de Deus. E aí é que tá. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu sei um pouco a história de vocês como advogados e tal, vocês sabem a minha. E muitas vezes a gente tem um sonho. E a gente não vai viver o nosso sonho, porque hoje vocês estão vivendo o sonho de vocês. Exato. O escritório de vocês, trabalho da maneira que vocês sempre acharam que tinha que trabalhar. E Deus tem suprido. Para aquela pessoa que tá ali, eu tô entre viver o meu sonho com Deus e ficar na força do meu braço. Qual é o conselho que vocês dão? Aí pode, até você, meu pastor, porque você é outra parte dessa sociedade. Qual é o conselho que você dá e você também, meu pastor? Olha, o que eu digo é o seguinte, se você está nesse dilema entre confiar em Deus, né, e viver na força do seu braço, eu te digo uma coisa, você vai viver sempre cansado. Você vai chegar a toda noite exausto, quebrando pedra. Então eu dou um conselho, confia. Né? Se tiver alguém assistindo que tiver na dúvida, aqui, meu pastor, para deixar o negócio dele falar, vou largar meu emprego, vou acreditar, vou empreender. Me permita, doutor. Agora. Eu fui funcionário público há quase 10 anos. E meu sonho desde os 12 anos era ser advogado. Eu não pensei 2 vezes em pedir exoneração para realizar meu sonho. Demorei muito, porque eu só estava, nós dois, visando algo pequeno quando Deus tinha algo maior. Então, como ele pediu para que contarmos um pouco da nossa experiência, não tenha medo de ser feliz. Vai atrás dos seus sonhos, mas eu tenho medo. Ei, nós temos que correr risco para ter sucesso. Vai com medo mesmo. Com medo mesmo. O medo não tem que te paralisar. E outra coisa, coloca na mão de Deus todos os seus planos, todos os seus sonhos. Né? Não vai de qualquer jeito. Você tem um emprego, conversa com Deus, Ele vai te ouvir, vai te dar a resposta. Né? Mas confia. Vai atrás do teu sonho. Ele vai falar para você, vai atrás do teu sonho, cresça. E outra, doutor, nós conversamos muito, pastor Paulo, se nós somos profissionais liberais, nós já tínhamos que ter pensado nisso há muito tempo atrás. Mas nunca é tarde. Exatamente. E hoje nós somos felizes. Graças a Deus. nós Só temos que Eu agradecer tô a Deus. falando porque não tem tempo. Porque muitas vezes a pessoa tá ali e fala assim, pô, já passou minha fase de tentar, agora só tem isso, só me resta isso. Muitas vezes a pessoa fala, só me resta. Se eu for agora, se eu for empreender com a idade que eu tô, não vai dar certo. Ó, Se eu for um momento, fazer- olha aqui, eu vou quebrar o protocolo, que essa pessoa eu amo muito, acaba de chegar aqui
um homem de Deus, uma pessoa amiga, veio prestigiar o entrevistado, nosso amado Diácono Ernesto, futuro presidente da igreja. Seja bem-vindo, Diácono Ernesto. Pastor, eu vou quebrar o protocolo também. É isso que eu ia fazer. Eu ia pedir para ele vir aqui, né? Para dar um abraço. Esse é um amigo, meu irmão. Esse é uma pessoa. Esse eu não Esse é um daqueles que me recebeu na portaria, né, quando eu cheguei, e que me fez, né, perseverar e ser grato a Deus por esse tipo de pessoas, colocar esse tipo de pessoas na minha vida. Amém. Irmão Ernesto, vem cá, dá um abraço aqui também. Vamos quebrar o protocolo, que esse programa aqui é feito para levar. Isso aqui não é jornal. Aqui, eu não sei. Eu não queria nem ficar, porque é muita diferença. Aqui. Imagina uma pessoa carinhosa. Esse daqui. Imagina uma pessoa é não só ele, como toda a família. Então aqui, benção. Logo vai estar sendo entrevistado. Não perca a entrevista desse homem. Benção. Tem muita experiência para nos contar. Tem história. Até do sapato que estourou na igreja, vai sair pra entrevista. Não, fica dando spoiler. Amém. Beijo no coração. Eu que agradeço. Glória a Deus. Logo, Ernesto, homem de Deus, sendo entrevistado aqui no podcast para começo de conversa. Eu ia fazer um comentário aqui, pastor Paulo. É interessante tudo isso que o doutor Cristino falou, de buscarmos a direção de Deus. Mas o que eu quero te dizer, claro, na direção de Deus, não tenha medo que perdoe-me, os maiores empreendedores tiveram um certo friozinho na barriga, mas eles são empreendedores que eles superaram esse frio na barriga. O frio na barriga, o medo, pastor, não pode paralisar ninguém. Todo grande empreendimento tem que correr risco, Glauco. Não tenha medo de ser feliz. Olha, Pedir exoneração, voltando, lembrei aqui que você estava falando, pedir exoneração, não me arrependo nem um minuto. Louvo a Deus pela vida que eu tenho hoje, louvo a Deus pelo que Deus tem feito, fez e faz e vai fazer nas nossas vidas. Exatamente. Agora, não tivemos medo de nos arriscar. Então, lá vai essa experiência para você. Como o doutor Cristino falou, se apegue a Deus, Ele vai te dar a direção. E Ele te dando a direção, pode ter certeza. Você vai chegar no... esse friozinho que a gente chama de temor, né? Isso é natural de todo Do ser humano. daquele pessoa responsável. Porque o cara que não tem Não tem, exatamente. Eu vou de qualquer jeito, corre dele. Corre dele. Agora o cara, eu O vou. próprio Senhor Jesus falou, senta antes, planeja. Isso aí, Exatamente. entendeu? Então, a gente tá falando Mas isso tem porque que planejar, sim. tem que planejar. E a gente vai, até fazendo o programa, o Espírito Santo vai direcionando pra onde a gente vai indo. A gente não faz nada sem orar, a gente não Exatamente. faz nada sem Não caiu nem direção. paraquedas, né, pastor? Não, sem nada. Então a gente sabe o Deus que nós servimos. Esse podcast tem o intuito dele é para levar esse Jesus para uma história edificante que pode ser no seu momento, né, que vai mudar a sua história, assim que como mudou a minha. Tem assim uma como- tecla importante aqui. Você tem esse sonho também do podcast. Não tem nenhum super-homem aqui. Mas nós confiamos no Deus que é acima do homem. Exatamente. Nós confiamos, nós cremos nesse Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história do entrevistado Dr. Cristino, mudou a vida do Dr. Paulo Divino, que inclusive já foi entrevistado aqui, tem um excelente testemunho. E que você está esperando, meu irmão. Que você está esperando, minha irmã. Dê uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida. Eu te garanto que você não vai se arrepender. O conselho que Deus deu para Ló quando mandou ele sair de Sodoma e Gomorra Não olhar para trás. e não parar na campina. Porque ele sabe que a nossa natureza é essa. A campina, é água, é fresca, é sombra. Né? E ele sabe que se ele não falar para Ló ia chegar na campina e se acomodar. Mas aqui é o povo no Egito? Né? Isso aqui é o povo que saiu do Egito? É. Que a gente atravessou o mar, viveu as bênçãos de Deus e no primeiro dia tinha gente que queria voltar. Exato. Eu quero voltar sem. Eu não gosto de pepino. São dois. Porque ele sabia. Então o que ele falou, olha, Fica entre nós aqui. chega para Ló e fala, ó, siga para o alto, não pare na campina. Né? Não se acomode, busque o alto. Então, você que está aí pensando, olhe para o alto, siga para o alto. Doutor Cristino, um sonho. Um sonho. Olha, o sonho que eu tenho é ver a minha família, né, sempre guardada, sempre sobre as asas do Senhor, né, e eu acredito que já esteja,
já estão ali sob a cobertura do Senhor. Esse é o meu sonho principal, que Ele nunca se afaste, tire as suas mãos das nossas vidas. Porque enquanto Ele estiver com a mão nas nossas vidas, todos os nossos sonhos serão realizados. Um projeto. Um projeto eu ainda quero crescer mais na presença do Senhor. Eu quero que às vezes eu peço para o Espírito Santo, me dê coragem, tira a preguiça. Você almeja o presbitério? Você é um diácono da igreja, né? O que eu digo, o que eu sempre falo. Você almeja o presbitério? Eu sempre falo para o meu pastor, ouça a voz do Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo falar... Olha pra mim. No dia que o Espírito Santo falar, olhar para ele e falar assim, às 13h59 da manhã, acordar ele... A pergunta, você almeja o presbitério? Olha, mas eu quero chegar... Sim ou não? Você almeja o presbitério? Eu quero ter capacidade para isso. Paulo fala assim para Timóteo: quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então eu vou falar novamente. Se almeja. Almejo, mas eu só quero que. Continua, tudo bem? Vai lá, pastor Paulo. Mas eu quero que ele me tire da zona de conforto. Olha para mim, no momento que ele te separa, automaticamente já te tirou da zona de conforto. Você não tem que esperar ele te tirar da zona de conforto. Então, você tem que se apresentar a ele. Então eu vou falar novamente. Agora aqui não é o entrevistador, é o pastor. Se almeja o episcopado? Almejo, mas... Você almeja o episcopado? Mas tudo... Você almeja o episcopado? Almejo. Paulo não diz assim para Timóteo. Para você que está nos assistindo aqui, esses dois têm esse tipo de intimidade, pra você não achar, o entrevistador tá coagindo ali, não sei o que. Deixa eu falar. São sócios há 30 anos. Então, olha só. A missionária Lucimara diz que esse conhece mais esse do que ela. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Ele não diz assim: Timóteo, quem almeja está preparado? Não. Então, você é sábio, eu vou fazer a pergunta novamente. E por gentileza, para não ter corte, você responda. Não, então vamos lá. Glauco, hashtag você almeja o episcopado e a resposta do Cristino. Seja sábio. Estou sentindo uma certa pressão. Sim, pastor. Glória a Deus. Homem sábio. Porque é como você falou, são 30 anos. Homem sábio. E sempre me lembra a cena do OAB que eu não vou contar. Não, mas aí... Eu gravei, pode falar de novo. Olha lá, o Glauco. Cristino, estamos indo para o encerramento. Já aquele tempo dele, meu pastor. Tempo. Foi uma honra te recebê-lo, você aqui. Não posso deixar de fazer, você ouviu aqui? Você viu? Até apontando. Aqui a gente tem uma perguntinha. Perdão. Popeye e Brutus. Traga para a Bíblia e defina essa cena. Quando a gente olha esses dois personagens aqui, a imagem que vem na nossa mente, no nosso imaginário, é sempre Davi e Golias. Mas o que acontece? Aqui nós falamos durante a entrevista daquele que trabalha sempre na força do braço. E Popeye aqui é o Brutus, vai sempre na força do braço, confia sempre nos músculos dele. Popeye é aquele que busca a sua força interior, aquele que confia no Espírito Santo, confia em Deus, e que vem as adversidades, vem as lutas, e ele sabe que sempre tem uma força interior que é capaz de derrubar toda a adversidade que vem na vida dele. Posso parafrasear o espinafre de Popeye com uma oração? Sim, pode até colocar oração. Você vê como que é, né? A gente fez uma série aqui, Mulheres Sábias que Edificam Lá. E eu não fiz essa pergunta para as mulheres, mas todo mundo que assistiu o podcast, as mulheres já estavam todas preparadas. Aí a pastora Ana, nossa pastora aqui, ela já veio pronta para responder essa pergunta. Aí eu não fiz, ela brigou comigo depois que encerrou. Você não fez aquela pergunta? Não, mas a resposta, ela botou Ana e Penina. Ela colocou aqui como Ana e Penina. E que Penina sempre afrontava. Todo mundo acha que é de... E no imaginário, a visão da mulher. Da mulher é totalmente diferente. Exato. E ela falava assim, toda vez que
era afrontada, Penina. que tinha Penina afrontava a Ana ia se alimentar do Espírito Santo, que era o espinafre, pra você ver como que é A visão. totalmente diferente. É muito interessante. E o interessante é isso, que muitas vezes a gente olha para a pessoa, vê o exterior dela, né? E acontece até na igreja, mas a gente já tem o comentário nosso, se soubesse a força que aquele homem tem, o Espírito Santo, como ele é cheio do Espírito, né? Parece que não, mas quando aquele homem se apresenta, quando aquele homem ora, né? E a gente sabe, conhece muito. Me lembra um rapaz que veio aqui na igreja, que está passando por um tratamento médico, e a gente, fala, tem uma força interior que Ele abriu a boca. Que Deus te abençoe, Rafael. Então, e eu creio que é o às vezes a pessoa parece fraquinha, mas o poder de Deus, a força que ele tem internamente, é assim o papai, né? Doutor Cristino, olha para aquela câmera ali. O doutor Paulo fez o comentário dos personagens. Agora você tem alguns minutos para mandar uma mensagem, como eu digo sempre, alguém que está passando pelo YouTube, talvez querendo uma resposta, uma direção, tocou na tecla, encontrou com o doutor Cristino, olhando para a câmera. Qual a mensagem que você dá para essa pessoa? Olha, eu não sei qual é a sua situação no momento, qual é a adversidade que você está sofrendo, se é na área espiritual, se é na família, se é financeira, né? Se é de saúde, mas eu te digo uma coisa, busque sempre Deus, né? E creia que as situações, as circunstâncias, elas são passageiras e vai mudar, né? Não mudou hoje, não mudou amanhã, mas quando você confia nesse Deus, que Ele tudo pode, Ele faz, Ele não deixa de cumprir nenhuma promessa das que Ele fez e continua fazendo, né? Ele operou na vida daquelas pessoas no passado e continua operando hoje. Nós temos presenciado os milagres de Deus a cada dia. Deus também pode fazer um milagre na sua vida, então não desista, né? Procure sempre Deus, né? Não importa se você é a sua religião, mas Deus é o centro da sua vida. Coloque Ele como o centro da sua vida e você vai ver que Ele opera, né? Então não se desespere, você pode chorar, mas no dia seguinte, quando você tem Deus do seu lado, a alegria volta pela manhã. Glória a Deus, pastor. Vai lá, meu pastor, dá os... Cristino, primeiramente foi uma honra recebê-lo aqui. É uma história linda. A gente sabia que ia sair daqui edificado. Muito obrigado por atender o nosso convite. Para você que nos assiste, mais um para começo de conversa. Compartilhe, dê um like. Vidas serão impactadas através do seu compartilhamento. E muito obrigado. Meu pastor, fica com você agora. Meu pastor Paulo, obrigado mais uma vez, é uma honra estar ao seu lado. Falou perante Deus. Doutor Cristino, meu amigo, meu irmão, Deus abençoe, sempre me edificando, sempre me emocionando. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos também no Facebook. No Face. Que Deus te abençoe e te guarde. Esse projeto, não tenho dúvida, foi direcionado pelo Espírito Santo para alcançar você. Nosso intuito aqui é falar do amor de Jesus. Nosso intuito aqui é falar que a última palavra que ainda é Deus. Tem um final de dia excelente. E querendo Deus, porque tudo é no querer dele, estaremos aqui, pastor Paulo, com novos convidados, abençoados como o doutor Cristino. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado pelo carinho. Não custa nada. Compartilhe. São lições do reino de Deus. E pessoas são transformadas com essas lições. Um beijo no coração. Até a próxima, querendo Deus. Obrigado.